Vocês já podem ler aqui esse exercício. Podem abrir uma planilha do Microsoft Excel. E vamos começar a nossa aula, então. Vamos começar bem a aula. Como é que começa bem uma aula? Fazendo um exercício. Então, o enunciado do exercício é o seguinte. O metanol pode ser fabricado pela reação do monóxido de carbono e o hidrogênio. A reação entre o monóxido de carbono e o hidrogênio é CH3, é monóxido de carbono, que reage com 2 hidrogênio para dar metanol. Qual massa de hidrogênio é necessária para produzir 1 litro de metanol? Se essa reação possui um rendimento de 55% sobre certas condições. Então, eu quero que vocês resolvam esse exercício para mim no Excel. Enquanto vocês pensam numa maneira de resolver e abrem o Excel, eu queria dar um comunicado para vocês. Eu olhei a prova que eu coloquei para vocês e, de fato, tem algumas questõezinhas ali. Tem umas questões que tem múltipla escolha. A questão é para escolher só uma questão. É uma única alternativa, mas tem 2 alternativas. Tem algumas questões que eu esqueci de pôr equação química balanceada. Tem aquele probleminha que é para você escrever a fórmula química, o nome do composto. Só que se você esquece de acentuar o fósforo, o AlBa3 te dá errado. Então, eu vou colocar para vocês uma nova prova. Você pode imaginar o seguinte, eu vou colocar uma prova nova e vai ser igual à prova anterior. Só que eu deletei essas questões que você tinha que digitar o nome do composto, as questões que tinham dupla alternativa, eu corrigi, as questões que estavam sem equação química balanceada eu alterei, né? Então agora está redondinho. Como as questões são as mesmas, então você tem a oportunidade de, quando essa prova que eu coloquei para vocês fechar, você vai ver tudo que você errou. Quando você vê tudo que você errou, na nova prova que eu vou colocar a nota de vocês, você tem a opção de refazer as questões que você errou. Só com um detalhe. Só com um pequeno detalhe, você imagina o seguinte, que o AlBa3 ele embaralha as questões. Então, quando você recebe a prova para fazer no AlBa3, a ordem das questões que você está vendo é única, só você tem essa ordem de questões. Né? Todos os colegas recebem as questões numa ordem totalmente diferente. Então, se você tiver alguma dúvida quanto a alguma questão, você manda o print screen para mim no e-mail. Você fala, questão 2, entendeu? Pode ser qualquer uma das 71 questões, que ele embaralha as questões, né? Então, se você falar o número da questão no teu questionário, eu não vou saber do que você está falando. Você tem que mandar o print do screen para mim. Então, podem fazer a prova que eu já deixei para vocês fazerem. Quando ela fechar, vocês vão saber tudo que vocês erraram. Vocês sabendo que vocês erraram, vocês podem tentar acertar de novo, né? Aí vocês podem fazer. Então, eu estou colocando a prova de novo, agora ela está redondinha. Quem já fez vai ter oportunidade de fazer o que estava errado, de acertar o que errou anteriormente, e quem não fez, eu recomendo que faça a prova antiga, né? Faça a prova antiga, porque aí já vai ficar mais treinado para fazer a prova nova. E dessa forma também ninguém sai prejudicado, porque é que eu falei, tem questão ali que uma letrinha que você deixou de pôr, às vezes não ficou bem claro o que era para você digitar, o pessoal acabou errando. Aí eu não quero prejudicar ninguém quanto à nota, né? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a resposta desse exercício? Vocês já calcularam? Qual que é a resposta desse exercício? Alguém já calculou? Bem, então vamos fazer o seguinte. A gente vai dar copy. A gente vai vir aqui no Excel, vai clicar colar, special, JPEG. Então aqui está a cópia da questão. Vamos lá. Então o que eu falei para você, o que eu estou falando para vocês desde o começo do semestre?
O que você precisa para resolver um problema de estequiometria? Equação química balanceada. A equação química balanceada está aqui. Um monóxido de carbono reage com 2 moléculas do gás hidrogênio para dar o líquido metanol. Ok? Vamos lá. O que a gente faz? Bem, então você coloca aqui os teus reagentes, né? Então, no caso, o teu reagente vai ser o hidrogênio e vai dar o metanol. Bem, então vamos lá. O que o exercício está pedindo para mim? Ele quer saber qual que é a massa de hidrogênio que eu preciso para gerar 1 litro de metanol. Bem, então você sabe que densidade é igual a massa sobre volume. Se densidade é igual a massa dividido pelo volume, eu posso dizer que a massa é igual a densidade vezes o volume, correto? Então, para eu dizer qual que é a massa de metanol que ele quer que eu obtenha, é só eu fazer... Presta bem atenção que a densidade está em ml. Então, se a gente for fazer aqui uma análise dimensional, né? Você tem densidade vezes volume. Você pensa que a densidade está em grama por ml. Se você for multiplicar isso pelo volume em litros, você vai ver que não vai dar certo, porque vai sobrar o M aqui. Então, para eu cancelar as unidades, a minha resposta ser em gramas, né, você vai multiplicar pelo volume em ml. Então, qual que é a densidade? É 0,791. Multiplicado pelo volume, que é 1 litro. 1 litro é 1000 ml. Tá, então a massa que ele quer obter de metanol é 791 gramas. 791 gramas. Bem, só para não perder o costume, depois que você tem a equação química balanceada, o que você precisa fazer? Determinar o número de mols de cada um dos reagentes e dos produtos. Como é que a gente transforma a massa em número de mols? A gente divide pela massa molecular. Acho que vocês já devem ficar até... Você não aguenta mais ver o professor falar número de mols é igual a massa dividido por massa molecular, né? Tá bom, então qual que é a massa molecular do hidrogênio? Se você vê o peso atômico do hidrogênio é 1. O gás hidrogênio tem 2 hidrogênios, então você tem 2. Qual que é a massa molecular do metanol? Eu já dei no enunciado que é 32, mas você pode fazer o seguinte: o metanol tem 1 átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tem muito elemento químico aqui, né, que durante as nossas aulas a gente precisa saber a massa atômica deles. Eu vou lá e consulto na tabela periódica, que nem eu, que sou professor, eu sei de cabeça. Você me pergunta agora, professor, qual que é a massa atômica da platina? Eu não sei, eu vou ter que olhar na tabela periódica. É bom que você lembre que o nitrogênio é 12, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1 e o nitrogênio é 14. É bom esses você se lembrar sempre, tá? Se não lembrar, não tem problema, você tem a tabela periódica e, como eu falei para vocês, nossas aulas presenciais elas vão voltar dia 1º/6. Mesmo com as aulas presenciais voltando, eu quero continuar fazendo as avaliações pelo AVA, né? Porque aí a gente não perde o tempo de aula fazendo prova. Então, como é que eu transformo a massa? De metanol em número de mols? Eu divido a massa pela massa molecular. Então ele quer que eu obtenha 24,71 mols de metanol. Então eu olho na estequiometria da reação e penso o seguinte: se eu tiver X mol de metanol, eu vou precisar de 2x mol de hidrogênio. A estequiometria da reação, 2 hidrogênio para dar um metanol. Então, o número de mols de hidrogênio que eu preciso vai ser o quê? 2 vezes
o número de mols de etanol. E qual que vai ser a massa de hidrogênio que eu preciso para fazer isso daqui? Ora, vai ser o número de mols vezes a massa molecular. Então, eu vou precisar de 98,87 gramas de hidrogênio para preparar 791 gramas de metanol, que no caso é 1 litro de metanol. Isso daqui se o rendimento da reação for 100%, só que o rendimento dessa reação não é 100%, né? Então, você imagina o seguinte, você imagina que o rendimento é igual ao rendimento real dividido pelo rendimento teórico. Tá? Então você pode imaginar que eu posso fazer o seguinte, né? Ele me falou que o rendimento dessa reação é 55%. O rendimento dessa reação é 55%. Né, que eu posso fazer que é igual a 0,55. Então, você imagina que o teórico está aqui, ele passa para cá multiplicando. Então, nesse caso, eu vou ter que o rendimento real é igual ao rendimento teórico vezes o rendimento da reação, que é 0,55. Na verdade, eu errei, né? É o contrário, é dividido, né? Então, muito bem, eu tenho o rendimento real dividido pelo rendimento teórico, né? Eu quero saber o rendimento teórico. Então, eu vou falar que o rendimento teórico, eu tenho o rendimento teórico, eu preciso saber o rendimento real, né? Então, ó, você imagina que isso daqui está dividindo. Isso daqui está dividindo, vem para cá multiplicando, e isso passa para cá dividindo. Então, eu vou ter que o meu rendimento real é igual ao rendimento teórico dividido pelo rendimento da reação. Então, para eu saber a massa que eu vou precisar de hidrogênio, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar essa massa aqui, de hidrogênio e vou dividir pelo rendimento, que é igual a 0,55. Então, qual que é a massa de hidrogênio que eu vou precisar? Qual que é a massa de hidrogênio que eu vou precisar para fazer essa reação? 179,77 gramas. Todo mundo entendeu como é que faz? Todo mundo entendeu como é que faz esse exercício? Pessoal, vocês entenderam como é que faz? Pessoal? Oi, professor. Sim. Maravilha. Maravilha, então. Vamos continuar. Então, vamos lá. O preparo de soluções. O preparo de soluções eu guardei para vocês na próxima prova. Então, você imagina o seguinte, que o preparo de soluções, você tem dois jeitos de preparar uma solução. Uma das maneiras de você preparar uma solução é você dissolver um reagente sólido. Então, mais uma vez, lembram como é que prepara uma solução através da dissolução no reagente sólido. Você vai, por exemplo, você quer fazer 1 litro de uma solução 0,1 mol de sulfato de cobre. Né? Então, tá, que massa de sulfato de cobre que eu tenho que pesar para preparar essa solução? Como é que eu determino a massa de sulfato de sódio que eu tenho que pesar para preparar essa solução? Você vai fazer que concentração é igual ao número de mol dividido pelo volume.
número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Então, eu substituo essa fórmula aqui, eu vou ter aqui concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes volume. Tá vendo? Então, eu passo isso daqui para cá multiplicando, eu vou ter que a massa é igual a concentração vezes o volume vezes a massa molecular. Eu vou usar sempre essa fórmula aqui para saber a massa que eu tenho que pesar para preparar a minha solução. Então, você imagina que quando você for fazer esse tipo de cálculo, você sempre pensa o seguinte, que a concentração vai ser em mol por litro, a concentração vai ser em mol por litro, a massa molecular vai ser grama-mol. Então, você imagina o seguinte, vai cortar mol com mol, né? E para sobrar o grama. Ele vai ter que cortar litro com litro para sobrar o grama. Então, o volume que vai aqui nessa equação é sempre em litros, tá? Então, a concentração é mol por litro, o volume tem que ser em litros. Então, se eu falar que é para preparar 500 ml, se eu falar que é para preparar 500 ml de uma... Se eu falar que é para preparar 500 ml de uma solução, você vai colocar o volume como 0,5 litros, tá? Vamos ver. Então, só para ver se vocês estão lembrados, agora são 18h50. Então, vou deixar até 18h52 para vocês responderem essa questão para mim. Qual é a massa de hidróxido de sódio que deverá ser pesada para preparar 100 ml de hidróxido de sódio 0,3 mol por litro? A massa fórmula do hidróxido de sódio é 40 grama-mol. Quando voltarem às aulas presenciais, nós faremos na parte prática da disciplina. A gente vai preparar uma solução de hidróxido de sódio através da dissolução do reagente sólido, que no caso é hidróxido de sódio. Você imagina que o hidróxido de sódio são umas lentilhas, né? E depois a gente vai preparar uma solução de ácido clorídrico diluído através da dissolução de uma solução de ácido clorídrico concentrado, né? Então, imagine aqui que você tem esse problema para resolver. Você quer preparar essa solução aqui para mim. Então, qual é a massa de hidróxido de sódio que deverá ser pesada para preparar 100 ml de hidróxido de sódio 0,3 mol por litro? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se vai bater com o resultado de vocês, né? Você vai usar então a fórmula que concentração, você vai usar a fórmula que a massa que deverá ser pesada é igual a concentração vezes o volume vezes a massa molecular. Então, você imagina que você quer saber a massa que deverá ser pesada para preparar essa solução. Então, a massa molecular, você sabe que é 40 gramas por mol. Você sabe que o volume é 100 ml. 100 ml eu vou colocar que é 0,1 litros. E a concentração da solução é 0,3
mol por litro. Então, para eu dizer a massa que deverá ser pesada, é só fazer a concentração vezes volume vezes massa molecular. Eu vou ver que, então, você vai ver nesse momento que você tem que pesar 1,2 gramas. Pessoal, já explicando para vocês como é que prepara uma solução. Você sabe, então, então você sabe a massa que você tem que pesar para preparar a solução. Você vai usar essa formulinha, massa igual concentração vezes volume vezes massa molecular, né? Onde você tem que usar o volume sempre em litros. Tá, então você já sabe como é que você faz para calcular a massa. E como é que você prepara essa solução? Pessoal, você pesa essa massa num becker, né? Então você vai lá, tara o becker na balança, você tara o becker na balança e pesa o hidróxido de sódio. Você dissolve esse hidróxido de sódio em menos água do que você vai preparar a tua solução. Então, por exemplo, você vai preparar 100 ml de solução. Então, eu dissolvo esse hidróxido de sódio em 50, 70, 80 ml. Por que eu faço sempre no becker? Você imagina o seguinte, o hidróxido de sódio, quando ele se dissolve em água, ele libera calor. Então, não é interessante você colocar uma solução quente dentro do balão. Então, em teoria, você vai esperar a solução atingir a temperatura ambiente e vai transferir para o balão volumétrico. E depois, usando uma piceta, também conhecida como frasco lavador, você vai completar o volume até o menisco, tá? A gente tem até o esqueminha que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, né? Eu mostrei esse esqueminha para vocês ontem à noite. Aqui você tem o balão volumétrico, aqui você tem o sal que você pesou, e aqui você tem o washing bottle, né? Que também é conhecido, aqui no Brasil a gente chama de piceta ou frasco lavador. Então você dissolve isso daqui num becker. Por que você tem que dissolver num becker? Por causa disso, né? Porque alguns reagentes esquentam, né? Você não vai colocar uma solução quente aqui. Outra coisa, às vezes você está dissolvendo um reagente sólido, esse reagente sólido não está se dissolvendo direito. Então você pode colocar agitação magnética num becker e também aquecimento para ver se dissolve o teu analito. Aí você transfere para o balão volumétrico, que é essa vidraria aqui, e usando a piceta ou frasco lavador, você completa até o menisco. Eu já tinha mostrado para vocês como que a gente prepara uma solução através da diluição de uma solução concentrada. Então, uma outra maneira de você preparar uma solução para mim é através da diluição de uma solução concentrada, né? Nesse curso, a gente vai preparar uma solução de ácido clorídrico diluída através da diluição de uma solução de ácido clorídrico concentrado. Então, eu já mostrei para vocês como é que faz os cálculos, né? Você tem que lembrar que, por exemplo, aqui nesse caso do dicromato, né? Você imagina que o número de mols de dicromato que eu tenho em 5 ml de dicromato 0,1 mol por litro é o mesmo número de mols que eu tenho no balão volumétrico. É o mesmo número de mols que eu tenho no balão volumétrico. Então, você vai usar aquela fórmula. Você vai usar, então aqui, você vai usar a fórmula. Você vai usar a fórmula aqui, o volume da solução concentrada, vezes a concentração da solução concentrada, é igual o volume da solução diluída, vezes a concentração da solução diluída. Então, você vai usar essa formulinha para saber que volume da solução concentrada você tem que pegar para preparar a solução diluída. Aí eu falei para vocês que talvez vocês tenham uma surpresa, porque no laboratório, né, vamos lá, o exemplo que a gente vai fazer. Quando você tiver que preparar uma solução de ácido clorídrico diluída pela diluição de uma solução de ácido concentrado, você imagina o seguinte, que no frasco de ácido clorídrico concentrado não está escrito qual que é a concentração do ácido clorídrico. Todas as soluções concentradas não vem escrito a molaridade, vem apenas o título
a densidade e a massa molecular. Se a massa molecular não estiver no frasco da garrafa, a gente pode calcular, né? Por exemplo, o ácido clorídrico. A massa molecular do cloro é 35,45 e do hidrogênio é 1. Então, eu sei que a massa molecular do ácido clorídrico é 36,45. Tá, qual que é a formulinha para eu determinar a concentração de uma solução concentrada? Ó, então você tem que lembrar que densidade é igual massa dividido pelo volume. Concentração é igual número de mols dividido pelo volume. Número de mols é igual massa dividido por massa molecular. Eu substituindo essa equação nessa daqui, eu tenho que massa dividido por massa molecular vezes volume é igual a concentração. Tá, mas eu estou trabalhando com um reagente líquido, né? Se eu ter essa massa na reação não vai ajudar em nada. Então, mas eu sei que massa é igual a densidade vezes volume. Então, eu substituo aqui nessa equação, onde tem o M, eu vou colocar a densidade vezes volume. O que é o título mesmo? O título é a porcentagem. Se uma solução tem título de 35%, isso quer dizer que se eu pesar 100 ml dessa solução, né, quer dizer, se eu pesar 100 gramas dessa solução, você imagina que 75% é a água e 35% é o meu reagente, se o título dela é 35%. Né? Então, eu vou multiplicar isso daqui pelo título. Né? Então, você imagina que só uma fração da minha massa é de fato o meu analito. Né? Então, eu multiplico pelo título. Nesse momento, você vê que você pode cortar volume com volume. Então, você tem que densidade vezes título dividido por massa molecular é igual a concentração. Né? Então, você vai usar essa formulinha aqui. Você vai usar essa formulinha aqui para me dizer qual que é a concentração da solução concentrada. Tá bom? Tá, então vamos ver. Eu tinha mostrado isso para vocês no final da aula passada, ontem à noite. Eu tinha mostrado isso para vocês no final da aula passada, ontem à noite. Deixa eu só ver um detalhe aqui. O último exercício que a gente fez na quarta-feira à noite foi o da solução de ácido clorídrico. Então a gente vai resolver mais um exercício nessa aula antes de dar sequência na matéria. Isso daqui é a questão que vai cair na segunda prova. Essas daqui são algumas questões que vão cair na... Estou até pensando em talvez colocar essas questões nessa prova. Não, deixa para a próxima, deixa para a segunda prova. Senão vai ficar muita coisa para vocês fazerem numa prova só. Na segunda prova eu vou perguntar isso daqui para vocês. Então você já imagina que se você conseguir resolver agora, você já tem uma questão da prova resolvida. Só mais um detalhe, eu vou falar outra questão da prova para vocês. Inclusive, isso daqui foi questão do ENAD, né? Você sabe que o ENAD, você sabe que o MEC aplica uma prova para alguns dos formandos dos cursos que estão terminando, e o pessoal faz a prova para eles avaliarem a qualidade do ensino superior brasileiro, né? Por isso que tem o ENAD. Aí o ENAD de Química tem uma questão que é justamente sobre normas de segurança do laboratório. Então, por exemplo, o que você tem que saber? Né? O que é uma regra importantíssima de segurança no laboratório? Eu posso abrir uma garrafa de ácido concentrado fora da capela? Não. Toda vez que eu for manusear uma solução concentrada de ácido, eu vou abrir a garrafa dentro da capela e eu vou manusear a garrafa dentro da capela. Tá, eu posso pegar o ácido direto dentro da garrafa? Não. Você nunca pega o ácido direto de dentro da garrafa. Você põe um pouquinho do ácido num becker, aí você vem com uma pipeta, pega o volume que você tem que pegar desse ácido e joga num becker com água. Eu posso colocar o ácido num becker e depois eu jogar água? Não. Se você colocar água no ácido, ele espirra. Eu falo, né? Toda vez que eu dou aula de laboratório, falei isso para o pessoal de hoje de manhã, falei isso para vocês na quarta-feira e vou repetir hoje. Todos os acidentes graves que acontecem em laboratório, seja de ensino ou seja de pesquisa, é projeção de ácido.
O que é projeção de ácido? Você coloca água numa solução de ácido concentrado, esse ácido ferve, e no que ele ferve tão, ele esquenta tanto, né, que ele ferve e ele espirra. Aí quando ele espirra na tua pele ou no teu rosto, você tem um ácido forte fervendo caindo na tua pele. Aí você tem queimadura até de 3º grau. Tá? Então nunca coloquem água no ácido, sempre joguem o ácido na água. Nunca abram uma garrafa de ácido fora da capela. Nunca manuseiem uma garrafa de ácido fora da capela. Teve um ano que o pessoal esqueceu disso, né? Teve uma turma, não aconteceu nem nada de mais grave, mas eu já falei, né? Era aquele calor de Blumenau, o ar-condicionado estava quebrado, estava fazendo quase 40 graus. Você imagina que o ácido clorídrico é um gás, ele é borbulhado em água para você trabalhar com uma solução líquida. Você imagina que a parte da garrafa que estava vazia ficou saturada com vapor de ácido. Aí o pessoal abriu a garrafa no meio do laboratório, né? Quando abriu a garrafa, espirrou ácido no rosto de todo mundo, né? Outra coisa que pode gerar acidente grave é quando você não sabe as propriedades químicas do que você está trabalhando. Antes de você aquecer qualquer coisa, você tenta saber um pouquinho das propriedades químicas do que você está trabalhando, né? Por exemplo, o ácido fluorídrico ele é extremamente tóxico, né? Se cair um pouquinho de ácido fluorídrico na tua mão, você está ferrado. O ácido fluorídrico ele é extremamente tóxico. A água oxigenada, quando ela é aquecida, ela libera o oxigênio. Então, quando eu fazia o pós-doutorado na Unicamp, uma moça queria ver como é que a água oxigenada degradava a matéria orgânica. Aí ela pegou vários frascos, encheu de água oxigenada e matéria orgânica, selou os frascos e colocou dentro da estufa. Você imagina que à medida que foi se aquecendo os frascos dentro da estufa, a água oxigenada foi sendo degradada em oxigênio. Aí aumentou muito a pressão dentro da estufa. Você imagina que a tampa da estufa explodiu por causa da pressão, ela saiu voando e rasgou uma bancada de mármore no meio, né? Se tivesse alguém na frente, tinha sido um acidente provavelmente com morte. Então vamos lá. Agora são 19h06. Eu vou dar 4 minutos para vocês fazerem esse exercício. Uma solução de amônio em água é chamada de hidróxido de amônio devido ao equilíbrio. A massa específica, né, densidade do hidróxido de amônio é 0,28%. Então, você imagina que o título do hidróxido de amônio, né, de uma solução de amônio, é 28%. A densidade é 0,9%. A massa molecular eu não dei para vocês, mas você sabe que o nitrogênio é 14 e o hidrogênio 1. Então, a massa molecular da amônia vai ser o quê? 14 mais 3, 17. Que volume deste reagente deve ser diluído para preparar 500 ml de uma solução 0,25 mol por litro? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, Colar Special, JPEG. Então, você tem que resolver o exercício aqui. Você imagina que a densidade é de 0,9, é de 0,9 gramas por ml. O título, você imagina que o título dessa solução é 28%, né? Que seria 0,28. E a massa molecular da amônia, né? Você imagina que o nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1. A amônia é NH3, né? Então, 14 mais 3, 17.
O título é adimensional, a massa molecular é grama-mol e a densidade é grama por ml. Vamos lá, você tem que pegar, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a concentração da solução concentrada. Vamos lá, e depois que você souber a solução da solução concentrada, você vai calcular para mim o volume dessa solução concentrada, que vai ser necessário para preparar um volume da solução diluída igual a 500 ml. E cuja a concentração é de 0,25 mol por litro. Vamos lá? Vou dar uns 4 minutinhos para vocês fazerem esse exercício. Quero que vocês façam no Excel. Eu mostrei ali como é que monta. Você pode montar também do jeito que você acha mais interessante. Depois eu vou colocar todos os arquivos do Excel que a gente está trabalhando ali no AVA 3. Então está aqui o enunciado. Eu vou dar para vocês, então, uns 4 minutinhos para vocês fazerem. Então, que volume que eu tenho que pegar da solução de hidróxido de sódio? Que volume que tem que ser pego da solução de hidróxido de sódio? Bem, vamos ver se vai bater. Então, para eu dizer a concentração da solução concentrada, eu vou usar as fórmulas que eu já tinha mostrado para vocês, né? As fórmulas estão aqui. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, a concentração da solução concentrada vai ser o quê? Vai ser a densidade da minha solução. Lembra que a densidade está em grama por ml. A massa molecular está em grama-mol, então vai cortar grama por grama. Se eu fizer a densidade em grama por ml, a minha resposta vai ser mol por ml, eu quero mol por litro. Para eu passar a densidade de grama por ml para grama por litro, é só multiplicar por 1000. Então, faço isso aqui multiplicado por 1000.
e divido multiplicado por 1000, multiplico pelo título e divido pela massa molecular. Então, nesse momento, eu sei que a concentração da solução de hidróxido de amônio é 14,82 mol por litro. Qual que é o volume dessa solução concentrada que eu preciso diluir para preparar uma solução 500 ml de uma solução diluída, cuja concentração é 0,25 mol por litro? Nesse caso, é melhor eu deixar em ml, porque aqui eu vou ter meu volume em ml também. Então, para eu calcular esse volume, é só eu fazer a concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída, dividido pela concentração da solução concentrada. E eu vou ver que eu vou precisar de 8,43 ml. Eu vou ter que diluir 8,43 ml dessa solução concentrada para preparar a minha solução diluída. Todo mundo entendeu como é que faz? Bem, a gente já tinha feito na aula anterior. Então, agora, é importante que vocês lembrem de dois conceitos, que é o pH e o pOH. Então, se você olhar para o slide 117, você vai ver que o pH é menos log da concentração de OH+. E o pOH é menos log da concentração de OH-. Então, por exemplo, como é que eu transformo concentração de OH+ em pH? Então, você imagina o seguinte. Você imagina que você tem soluções nas quais a concentração de OH+ é 10 mol por litro, 1 mol por litro, 0,1 mol por litro e 0,01 mol por litro. Quais são os pHs dessa solução? Qual que é o valor de pH dessas soluções? Eu tenho essas soluções aqui. Quais são os valores de pH dessas soluções? É só você fazer menos log na base 10 da concentração. E voilá, aqui estão os valores de pH dessas soluções. Pessoal, vocês acham estranho vocês terem um valor de pH negativo? Se vocês acham estranho um valor de pH negativo, pessoal, vocês pensam o seguinte: toda vez que você tirar o logaritmo de um número que for menor do que 1, a tua resposta vai ser negativa. Então, por exemplo, eu vou fazer log de 0,99. Eu vou obter um valor negativo. Então, você pensa o seguinte: toda vez que você tirar o logaritmo de um valor menor do que 1, você vai ter um valor negativo. Como na maioria dos casos as concentrações são menores do que 1 mol por litro, essa função pH, pOH vem com menos, para você não trabalhar com valores negativos, tá? Então você pensa o seguinte: se eu perguntar para você qual que é o pH de uma solução de H+, e a concentração for maior que 1, você vai ter sempre um valor de pH negativo, né? Olha, não é estranho você ter um valor de pH negativo. Você imagina o seguinte, que toda vez que você tiver uma concentração de H+ numa solução, e essa concentração de H+ for maior que 1 mol por litro, teu pH vai ser negativo. Você quer um exemplo? Olha a solução de ácido clorídrico que
a gente preparou na aula anterior. A gente fez os cálculos na aula anterior. Então, se você tem uma solução de ácido clorídrico concentrada, que é 36%, densidade 1,19, a massa molecular 3645, né? Isso daqui é uma solução concentrada de ácido clorídrico. Você imagina que a concentração de H+ nessa solução é igual a 11,75 mol por litro. Se eu pedir para você qual que é o pH dessa solução, qual que é o pH dessa solução aqui? Você vai fazer que pH é menos log na base 10 dessa concentração aqui. E você vai ter que o pH dessa solução concentrada de ácido clorídrico é negativo. E como é que eu calculo o pOH? Ó, você imagina que agora você tem soluções de OH-, de concentração 10, 1, 0,1 e 0,01. E aqui 0,001. Qual que é o pOH dessas soluções? Qual que é o pOH dessas soluções? É só você fazer que pOH é igual a menos log na base 10 da concentração. Então é só você fazer isso que você vai ter o valor de pOH, tá vendo? E se eu perguntar para vocês qual que é o valor de pH dessas soluções? Falo para ti que você tem uma solução de hidróxido de sódio que tem concentração 10 mol por litro. Como que você calcula o pH dessa solução? Você pensa o seguinte: pH mais pOH é igual a 14. Então, eu posso falar que pH é igual a 14 menos pOH. Então, para eu transformar esses valores de pOH em pH, é só eu fazer menos log na base 10 da concentração. Perdão, né? Para eu transformar o pOH em pH, é só eu fazer 14 menos pOH. Então, você imagina que uma solução de hidróxido de sódio que tem concentração 10 mol por litro tem pOH menos 1 e pH 15. Uma solução de ácido clorídrico que tem concentração 10 mol por litro vai ter pH menos 1. Você imagina que a escala de pH, ela vai de valores negativos a um pouco maiores que 15. Você imagina que o 7 é o pH neutro. Você imagina que quando você tem pH 7, você tem pH neutro. Quando a solução tem pH menor do que 7, ela é uma solução ácida. Quando a solução tem pH maior do que 7, ela é uma solução alcalina. Então, se você olhar para esse slide, aqui a gente tem uma pequena escala de pH. Então, aqui a gente tem o vinagre, um refrigerante, o suco de laranja, a gente tem o sangue humano, você tem uma solução de amônia líquida. Aqui é uma solução de... Antigamente o pessoal usava amônia líquida para fazer a limpeza doméstica, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe usava um limpador doméstico que chamava lisoforme. Esse lisoforme,
esse lisoforme aqui, ele era uma solução de amônia, né? O limpa-forno é uma solução que tem pH 11,7. Então aqui você está vendo a escala do pH, onde o 7 é o pH alcalino. Você pensa o seguinte, que o pH 7 é neutro, o sangue humano tem pH 7,4. Então você imagina que o sangue humano é ligeiramente alcalino, né? Você imagina que uma solução de vinagre tem pH 2,8, uma solução e um refrigerante tem pH 2,9. Então você imagina que o vinagre e o refrigerante e o suco de laranja são soluções ácidas. Uma solução de amônia é uma solução alcalina. Por quê? Porque o pH é maior do que 7. Quais que são as propriedades dos ácidos e das bases? Pessoal, você imagina que a propriedade dos ácidos e das bases é a seguinte. Toda vez que um ácido reage com uma base, ele vai formar cloreto de sódio e água. Você imagina que toda vez que um ácido reage com uma base, vai se formar um sal e água. Então aqui a gente tem a reação. O ácido clorídrico reage com hidróxido de sódio para dar cloreto de sódio e água, né? H2O. Vamos lá. O que vocês acham que é um ácido? Pessoal, eu já mostrei para vocês. Eu falei para vocês que os ácidos orgânicos têm aquela função carboxila, né? Então você imagina que um ácido orgânico vai ter aquela função carboxila, CO2, né? Aí, quanto aos ácidos inorgânicos, uma classe de ácido inorgânico muito importante é a classe dos ácidos halogenídricos, onde X é igual a um halogênio, por exemplo, flúor, cloro, bromo e iodo. Né? O halogênio é a família 7A da tabela periódica, né? Mais uma vez, você pode vir aqui no Google, você vem no Google e escreve Periodic Table. Você vem aqui e escreve Periodic Table. Aí você vem, uma das tabelas periódicas que é interessante você consultar. Aqui já tem duas, que é a do PubChem. Você tem duas tabelas que você pode consultar. A tabela periódica do PubChem ou a tabela periódica da Royal Chemical Society, né, RSC, Royal Society of Chemistry. Então, você pode clicar aqui, você vai ver a tabela periódica. E aqui você vai ter os halogênios, tá vendo? Então você vê que os ácidos halogenídricos é hidrogênio ligado com flúor, HF, HCl, HBr e HI. Esses são os ácidos halogenídricos. Você imagina o seguinte, quando um ácido, então você tem, a exemplo dos ácidos halogenídricos, você tem o HCl, você tem o HBr e você tem o HI. E você também tem o ácido fluorídrico, que é o HF. Outra classe que é muito importante de ácidos é a classe dos oxiácidos. Então, lembra, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Você imagina que toda vez que um ácido se dissocia 100% em água, ele é chamado de ácido forte. Se um ácido não se dissocia 100% em água, ele é chamado de ácido fraco. Dos ácidos halogenídricos, o único ácido que é fraco é o ácido fluorídrico, enquanto os demais ácidos são fortes. Lembra quando eu falei para vocês dos oxiânions? O oxiânion é o quê? É quando você tem um elemento químico com oxigênio que forma um ânion. Então você imagina que esses oxiânions eles derivam de oxiácidos. O arrênios ele
ele achava que todo o ácido vinha com o oxigênio junto, mas isso não é verdade. Os ácidos halogenídricos não têm oxigênio. Mas na época do Arrhenius, você imagina que ele acreditava que todo o ácido tinha oxigênio. Se for ver, é que ele não conhecia os ácidos halogenídricos, né? Por exemplo, os ácidos orgânicos, eles têm a função carboxila. Se o ácido orgânico tem a função carboxila, ele tem o oxigênio. E os ácidos inorgânicos têm o oxigênio, porque são oxiácidos. Então, se você olhar para a família 5A da tabela periódica, você vai ter o nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio vai formar o ácido nítrico, né? Ele vai se dissociar para dar H+, e nitrato. Você vai ter o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Se você chegar na família 6A da tabela periódica, você vai ter o oxigênio e o enxofre. O oxiácido mais comum com enxofre é o H2SO4, conhecido como ácido sulfúrico, né? Então você imagina que todos esses vão ter o prefixo ico. Ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, né? E aqui na família 7A, com o cloro, você vai ter o ácido cloroso. Então você imagina que o ácido nítrico se dissocia para dar H+, mais nitrato, né? Então você imagina que esse daqui vai se dissociar para dar H+, mais nitrato. Então você vai chamar de APO. O ácido fosfórico vai se dissociar para dar fosfato. O ácido sulfúrico se dissocia para dar H+, e sulfato. O ácido clórico se dissocia completamente para dar H+, e clorato. Todos os oxiácidos são fortes, exceto o ácido fosfórico. Quando eu falo de um ácido forte, eu estou falando de um ácido que se dissocia completamente em água. O ácido fosfórico é o único dos oxiácidos que não se dissocia completamente em meio aquoso. E quanto às bases? Vai cair, inclusive, na nossa prova das regras de solubilidade. Então, você imagina o seguinte, até eu lembro que tinha uma tabela periódica lá em São Paulo, do Colégio Objetivo. O Colégio Objetivo, ele dava uma tabelinha periódica que tinha vários macetes de solubilidade, né? Então, se você olha para a tabela periódica, você pensa o seguinte: todos os hidróxidos são insolúveis. Então, por exemplo, hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, eles não se solubilizam em meio aquoso de jeito nenhum. Então, por exemplo, você sabe que o OH- ele esterifica a gordura animal, né? Então, se você entra numa banheira que está cheia de OH-, você vira sabão. Você pode entrar tranquilo numa banheira que está cheia de hidróxido de ferro ou hidróxido de alumínio. Por quê? Porque os hidróxidos de metais e metais de transição, eles não se dissociam em água. Quais são os hidróxidos que se dissociam em água? Você imagina que os hidróxidos dos metais alcalinos, né, lítio, sódio e potássio, o rútibio, o césio e o frâncio são metais bem raros, né? Então, quando eu falo em metais alcalinos, a gente pensa sempre nos mais comuns, lítio, sódio e potássio. Você imagina que os hidróxidos de lítio, sódio e potássio são totalmente solúveis em meio aquoso. Já por sua vez, os hidróxidos de magnésio, aí você tem os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos. Você imagina que os hidróxidos de estrôncio e de bário são totalmente solúveis em água. O hidróxido de magnésio ele é muito pouco solúvel em água. Você vai conseguir dissolver 100 mg de hidróxido de magnésio em 100 ml de água. Já por sua vez, o hidróxido de cálcio ele é mais solúvel um pouco, mas você vai conseguir dissolver apenas 1 grama de hidróxido de cálcio em 100 ml de água.
Então, você imagina que você vai ter uma base. Você imagina que você vai ter uma base. Quando você tiver os hidróxidos de metais alcalinos, estrôncio e bário. Então, você imagina que você vai ter uma base. Quando você tiver hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de estrôncio e hidróxido de bário. Você imagina que a reação que vai acontecer entre um ácido e uma base, você imagina que a reação que vai acontecer entre um ácido e uma base vai sempre produzir sal e água. Então você tem o hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico. Hidróxido de sódio mais ácido clorídrico vai dar cloreto de sódio e água. Pessoal, como é que funciona uma titulação? Pessoal, a gente tem uma parte na química que chama titulação. No curso que a gente vai fazer na parte experimental, vocês vão fazer 2 titulações para mim. Existem 4 tipos principais de titulação. Você tem a titulação ácido-base, você tem a titulação de complexação, você tem a titulação de precipitação e você tem a titulação de óxido-redução. Eu programei para vocês fazerem comigo, durante o semestre letivo, na parte experimental, uma titulação ácido-base e uma titulação de óxido-redução. Bem, vamos falar agora da titulação. Vamos falar um pouquinho da titulação ácido-base. Vamos fazer o seguinte. Tem 2 coisas que são muito importantes, 2 vidrarias que são muito importantes na titulação. O Erlenmeyer e a bureta. Você imagina o seguinte, toda vez que eu for titular alguma coisa, eu vou colocar no Erlenmeyer. Ah, professor, por que eu não posso colocar no Beck? Bem, você imagina que o Erlenmeyer ele é próprio para você agitar. Você imagina que você pode segurar com os dedos ao longo desse gargalo e você faz a agitação aqui. Então, toda a titulação é feita no Erlenmeyer. Então, você imagina que o teu analito, que é o que você deseja determinar a concentração, vai no Erlenmeyer. E o teu titulante vai sempre na bureta. Então, por exemplo, eu vou pedir para vocês determinarem para mim a concentração de ácido acético no vinagre. Você imagina o seguinte, você vai colocar o vinagre no Erlenmeyer e vai titular com hidróxido de sódio. Como você faz uma titulação, você sempre coloca um indicador, a fenolftaleína. Então você vai colocar o vinagre no Erlenmeyer com algumas gotas de fenolftaleína. Você vai deixar o hidróxido de sódio, escorrer da bureta para cair no Erlenmeyer. Quando a tua solução ficar rosa, você vai dizer que você terminou a titulação. Vamos lá. Como que o indicador diz para mim que a reação terminou? Você pensa o seguinte, a fenolftaleína existe em 2 formas. A forma protonada, que é incolor. A forma desprotonada, que é rosa. Você imagina que a fenolftaleína está protonada em pH menor do que 8. E ela está totalmente desprotonada em pH maior do que 9,5. Então você imagina o seguinte, eu estou titulando vinagre com hidróxido de sódio. Na minha bureta tem hidróxido de sódio. O meu analito de vinagre está aqui. Então você imagina que essa solução aqui de vinagre, ela é ácida.
À medida que o meu hidróxido de sódio vai caindo, o hidróxido de sódio vai neutralizando esse ácido. Então, você imagina que o pH dessa solução vai subindo. Quando eu neutralizar todo o ácido acético que tem aqui, que é o vinagre, uma gotinha que cair de hidróxido de sódio vai fazer essa solução ficar alcalina. Quando essa solução fica alcalina, a fenolftalina é desprotonada e você observa a coloração rosa. Então vamos lá, eu não falei para vocês que vocês vão preparar na parte experimental uma solução de hidróxido de sódio para mim? Então, vocês vão preparar a solução de hidróxido de sódio, vão colocar ela na bureta. Então, você sabe a concentração da solução de hidróxido de sódio que está na bureta e o volume que foi gasto para neutralizar o ácido acético. O vinagre que está aqui dentro do meu Erlenmeyer, você sabe qual que foi o volume que você colocou. Você sabe qual que foi o volume de vinagre que você colocou aqui dentro do Erlenmeyer, né? Então, a partir disso, você pode determinar a concentração. Você pode determinar a concentração de vinagre aqui. Como é que funciona a titulação? Vamos fazer um exemplo? Vocês sabem o que é padrão primário e o que é padrão secundário? Bem, você pode imaginar o seguinte: padrão primário é uma substância de alta pureza. Por exemplo, um padrão primário geralmente tem a pureza de 99,95%. O que isso quer dizer? Uma pureza de 99,95%. Que é um padrão primário. O hidróxido de sódio que você usa para preparar a solução não é padrão primário. Você imagina que uma parte do que você pesou é água, né? Você imagina que o hidróxido de sódio é uma substância que é higroscópica. Então, para você saber exatamente a concentração do hidróxido de sódio que você está na tua bureta, você vai executar um procedimento que chama padronização. Vamos lá, como é que você executa uma padronização? Como é que você executa uma padronização? Você imagina que você vai colocar o teu hidróxido de sódio na bureta, você vai encher a tua bureta com hidróxido de sódio. Você pode até ter pesado, lembra que eu falei a massa que você tinha que pesar de hidróxido de sódio para preparar a solução? Você pode até ter pesado exatamente a massa que você tinha que pesar para preparar a solução de hidróxido de sódio. Só que uma parte do que você pesou é água, porque o hidróxido de sódio é higroscópico. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, para saber a concentração exata dessa solução, você vai encher a bureta de hidróxido de sódio. Dentro do meu Erlenmeyer, eu vou colocar uma massa que eu conheço de um padrão primário. Vou dissolver com água, colocar algumas gotas de fenolftaleína e proceder à titulação até a coloração rosa. Então, você imagina o seguinte: eu vou mandar vocês fazerem exatamente isso que está descrito aqui nesse slide para você determinar, para você padronizar a tua solução de hidróxido de sódio. O que quer dizer padronizar? Quer dizer que eu preparei uma solução de hidróxido de sódio, eu preparei uma solução através de um reagente sólido que não é um padrão primário. Quer dizer que não é uma substância que tem pureza de 99,95%. Para eu dizer exatamente a concentração dessa solução, eu vou efetuar esse procedimento que chama padronização, que é quando eu titulo uma massa que eu conheço de um padrão primário para dizer a concentração da minha amostra. Então, por exemplo, você imagina que a massa molecular do fitalato ácido de potássio, né, é 204,22 gramas. Uma acadêmica do curso de biomedicina
Adiciona 386 miligramas de fitalato ácido de potássio a um Erlenmeyer. Em seguida, adiciona 100 ml de água deionizada e 3 gotas de fenolftaleína. A titulação da solução no Erlenmeyer gasta 23 ml de hidróxido de sódio até a coloração rosa. Qual é a concentração do hidróxido de sódio? Pessoal, você vai proceder de que forma? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu vou vir aqui, Ctrl+C. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl+V. Vou colocar aqui Color Special, JPEG. Eu vou vir aqui, vou dar uma minimizadinha, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou dar uma minimizadinha. Pessoal, então você vai imaginar o seguinte, que o número de mols de fitalato ácido de potássio que eu tenho dentro do Erlenmeyer é uma reação para 1. Você imagina que 1 mol de fitalato ácido de potássio reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, eu vou imaginar o seguinte, para eu neutralizar todo o fitalato ácido de potássio que tem no meu Erlenmeyer, geralmente o fitalato ácido de potássio a gente representa como KHP. Então, você imagina o seguinte, eu posso até escrever a reação assim, ó. 1 mol de fitalato ácido de potássio reage com 1 mol de hidróxido de sódio, reage com 1 mol de hidróxido de sódio, para dar o fitalato de sódio e potássio, mais água. Tá vendo? Então você pensa que essa reação é 1 para 1. 1 mol de fitalato ácido de potássio reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Então você pensa que você vai neutralizar todo o fitalato ácido de potássio que está na tua bureta, que está no teu Erlenmeyer, quando eu colocar um número igual de mols de hidróxido de sódio. Aí falar, tá bom, professor, eu tenho um determinado número de mols de fitalato ácido de fitalato ácido de potássio no meu Erlenmeyer e um determinado número de mols de hidróxido de sódio na minha bureta. Tá. Então, como que eu resolvo essa conta? Ó, você lembra que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, você lembra que o número de mols também pode ser a concentração vezes o volume. Então, eu posso escrever que a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio é igual ao número de mols, né? E aqui eu tenho uma massa de fitalato ácido de potássio dentro do meu Erlenmeyer, não tem? Então eu vou dizer que o número de mols de fitalato ácido de potássio no meu Erlenmeyer é igual à massa do fitalato ácido de potássio dividido pela massa molecular do fitalato ácido de potássio. Então você imagina que eu sei a massa, tá vendo? Eu sei a massa de fitalato ácido de potássio. Ó, aqui é a massa de fitalato ácido de potássio que eu estou titulando, que é igual a 386 miligramas. Eu sei qual que é a massa molecular do fitalato ácido de potássio, que é igual a 204,22. 204,22 grama-mol. E eu sei qual que foi o volume de hidróxido de sódio que eu gastei para neutralizar essa solução, que foi igual a 23 ml. Tá? Então, eu posso dizer que eu vou aumentar.
Então, eu posso dizer que a concentração do meu hidróxido de sódio vai ser igual à massa do meu ftalato ácido de potássio, que é o meu padrão primário, dividido pela massa molecular, vezes o volume de hidróxido de sódio que eu utilizei para titular essa massa de padrão primário. Então, para eu fazer o cálculo, ó, eu vou colocar aqui a massa dividida pela massa molecular vezes o volume. Pessoal, presta atenção que agora a massa está em miligrama e o volume está em ml. Corta o M do miligrama com o M do ml e você vai ter a resposta em mol por litro. Então, a concentração dessa solução é igual a 0,82 mol por litro, tá? Então, essa daqui é a concentração do meu hidróxido de sódio, tá vendo? Essa daqui é a concentração do meu hidróxido de sódio. Vocês entenderam como é que faz o procedimento de padronização? Vocês entenderam como é que funciona o processo de padronização? Pessoal, então na aula que vem, ó, esse é o último exercício que a gente vai fazer do capítulo 4. Esse é o último exercício que faremos do capítulo 4 desse livro, que é basicamente o que será feito no laboratório. Um acadêmico do curso de Engenharia Química diluiu 10 ml de vinagre em um balão volumétrico de 100 ml. Transferiu 10 ml dessa solução diluída para um Erlenmeyer, adicionou 3 gotas de fenolftaleína e titulou com 11 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,09 mol por litro. Qual é a concentração em gramas por litro de ácido acético nesse vinagre? Então vamos terminar a aula aqui e tentem fazer esse exercício. A gente retoma esse exercício na quarta-feira, dia 22. Tá? Então, por favor, tentem fazer esse exercício. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Bem, então é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação.